As luzes chamam a atenção primeiro. Ruas iluminadas, turistas caminhando, tuk-tuks cruzando a cidade, mulheres de short, bares cheios, movimento até tarde da noite. Para muita gente, essa é a imagem da Camboja. Um destino exótico, barato, vibrante, quase uma versão asiática da liberdade noturna. Mas basta sair algumas ruas dessa parte iluminada e o cenário muda. Lama, lixo acumulado, bairros onde a infraestrutura parece ter parado no tempo, pessoas que continuam vivendo mesmo quando a cidade não acompanha. A Camboja que encanta turistas não é a mesma Camboja que enfrenta as dificuldades do dia a dia. Enquanto uma parte brilha para o mundo, outra tenta se organizar longe das câmeras. E é aí que começa a pergunta: qual dessas realidades define o país? A que atrai estrangeiros ou a que quase ninguém filma? Hoje, a gente vai mostrar as duas. A noite intensa de Phnom Penh, as ruas modernas, as mulheres, o movimento, o turismo e também a parte que raramente aparece nos vídeos, porque a Camboja não é só luzes e também não é só lama, é um país dividido entre duas realidades. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga esse lugar. Esse conteúdo pode não agradar todo mundo. Então antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. As luzes dominam a cena assim que o sol desaparece. Phnom Penh muda de ritmo rápido. As ruas mais conhecidas da capital se enchem de turistas caminhando sem pressa, tuk-tuks cruzando em sequência, motores roncando, música escapando pelas portas abertas dos bares. É movimento constante, é fluxo, é intensidade. Em algumas quadras específicas, o ambiente é claramente voltado para visitantes estrangeiros. Fachadas iluminadas, placas em inglês, restaurantes com cardápios adaptados, casas de massagem alinhadas lado a lado. Mulheres de short, vestidos curtos, salto baixo ou sandálias simples caminham pela calçada ou permanecem sentadas próximas às entradas, observando quem passa. Não há gritos, não há insistência agressiva. O contato visual acontece, mas de forma mais contida do que em outros destinos asiáticos conhecidos pela noite intensa. Aqui, o comportamento parece menos invasivo do que em partes da Tailândia, por exemplo. As mulheres não puxam pelo braço, não bloqueiam passagem. Elas esperam, conversam entre si, olham, avaliam. É um trabalho noturno que convive com outros tipos de atividade no mesmo espaço. Ao lado delas, senhoras vendem comida em carrinhos improvisados. Comerciantes organizam pequenas bancas. Homens oferecem transporte em tuk-tuks. A mistura. O que chama a atenção é a ausência visível de crianças nessa parte da noite. O cenário é adulto, turístico, claramente direcionado a quem vem de fora. Estrangeiros mais velhos circulam com tranquilidade, entram e saem dos bares, sentam em mesas na calçada. Jovens mochileiros também aparecem, mas o perfil predominante é de homens que vieram buscar exatamente esse ambiente específico. A rua é iluminada, vibrante, quase teatral. A sensação é de liberdade noturna em versão asiática, com preços baixos e clima quente. Para muitos visitantes, essa é a experiência que define o país. Essa é a Camboja que muitos vêm procurar. Mas essa não é a única Camboja. Mas quando você se afasta algumas quadras dessa zona turística intensa, o cenário muda de forma sutil e surpreendente. Phnom Penh não é apenas a rua iluminada voltada para estrangeiros. Existe uma capital funcionando além disso. Avenidas mais largas, prédios modernos, centros comerciais organizados, cafés frequentados por moradores locais. A cidade revela uma face menos caricata. Famílias caminham à noite em áreas mais amplas, próximas ao rio. Casais sentam em bancos públicos. Grupos de jovens passam o tempo olhando o celular, tirando fotos, rindo entre amigos. Mulheres bem vestidas, com roupas elegantes e discretas, circulam sem pressa. Não é o mesmo ambiente do trabalho noturno. É vida cotidiana. O comércio funciona com ritmo próprio. Restaurantes cheios de moradores locais, barracas de comida organizadas, vendedores preparando pratos na frente dos clientes. A cena não tem a intensidade turística da outra área, mas tem movimento constante, tem rotina, tem cidade. Também chama a atenção a presença de mulheres em empregos formais. Lojas de shopping, recepções de hotéis, escritórios, cafés. Elas trabalham, atendem, organizam, conversam com clientes locais e estrangeiros.
A imagem é diferente daquela primeira impressão noturna. É uma Phnom Penh mais equilibrada, mais urbana, mais integrada à própria população. A iluminação em certas regiões é forte, as ruas principais são bem sinalizadas, o trânsito é intenso, mas funcional. Não é uma capital europeia, mas também não é o retrato simplificado de um país totalmente desestruturado. Existe desigualdade visível, sim, mas existe também modernização acontecendo. E essa dualidade começa a incomodar qualquer conclusão rápida. Porque Phnom Penh não é apenas o que aparece nas zonas turísticas. Existe uma cidade que vive além da noite intensa, mas basta se afastar um pouco, basta sair alguns quilômetros das áreas centrais para perceber outra camada da cidade. A iluminação diminui, o asfalto dá lugar a trechos irregulares, e em dias de chuva, a lama se acumula com facilidade. Não é cenário turístico, é parte menos turística da capital, onde a infraestrutura é mais limitada. O lixo aparece com mais frequência nas ruas menores. Fios elétricos cruzam o céu emaranhados. Casas simples se alinham lado a lado, muitas com pequenos comércios na parte da frente. Não há sensação de colapso. Há desigualdade urbana visível, a diferença clara entre a área central e esses bairros mais afastados. Mesmo assim, a vida não para. Motos passam o tempo todo. Pequenas feiras funcionam desde cedo. Pessoas vendem frutas, carne, roupas, utensílios domésticos. Crianças caminham acompanhadas dos pais durante o dia. Adultos trabalham normalmente. Oficinas abertas, mercados improvisados, vendedores organizando mercadorias em mesas simples. Existe atividade constante. Quando chove, a infraestrutura limitada fica ainda mais evidente. A água se mistura com terra, criando caminhos difíceis de atravessar, mas as pessoas continuam circulando, continuam comprando, continuam vendendo. A cidade segue funcionando dentro das próprias condições. O contraste emocional é inevitável. Não é uma narrativa de dramatização, é observação direta. Enquanto uma parte da capital brilha para visitantes estrangeiros, outra continua tentando se desenvolver com recursos mais modestos. Não se trata de abandono absoluto, trata-se de uma realidade diferente da área central. Essa é a Camboja que raramente aparece nos vídeos promocionais, não porque seja escondida, mas porque não faz parte do roteiro turístico padrão. E quando você vê as duas realidades lado a lado, a pergunta inicial ganha peso. Enquanto uma parte brilha, outra continua tentando se desenvolver. Depois de ver as duas realidades, vem a pergunta prática: quanto custa viver na Camboja de verdade? Porque o que atrai muitos estrangeiros não é só o clima ou a noite intensa, é o custo. Hoje, o salário médio mensal no país gira em torno de 300 a 400 dólares, dependendo da região e do tipo de trabalho. Em áreas urbanas como Phnom Penh, alguns setores pagam um pouco mais, principalmente serviços ligados ao turismo e empresas estrangeiras. Ainda assim, é uma renda modesta quando comparada a padrões europeus. O aluguel de um apartamento simples na capital costuma variar entre 200 e 400 dólares por mês, dependendo da localização e das condições do imóvel. Fora das áreas centrais, é possível pagar menos. Em bairros mais organizados e modernos, os valores sobem. Uma refeição básica em restaurante local pode custar entre 2 e 5 dólares. Comida de rua é ainda mais barata. Supermercado também tem preços acessíveis, especialmente produtos locais. Quando comparado à Europa ou até a grandes cidades brasileiras, o custo de vida é consideravelmente mais baixo, e é exatamente isso que atrai muitos estrangeiros. Há aposentados, trabalhadores remotos, pequenos empreendedores que escolhem viver aqui porque o dinheiro rende mais. O país é acessível, mas acessível não significa simples, porque o custo reduzido vem acompanhado de desafios estruturais, infraestrutura irregular em certas áreas, sistema público ainda em desenvolvimento, diferenças claras entre bairros modernos e regiões com menos investimento. É um país barato para viver, mas exige adaptação. A Camboja oferece possibilidade, mas também exige compreensão da realidade local. Não é cenário de luxo, não é cenário de colapso. É um lugar onde o custo baixo convive com limitações evidentes. É acessível, mas não é simples. Depois de caminhar pela noite intensa, observar o centro iluminado e depois atravessar bairros de infraestrutura limitada, fica difícil resumir a Camboja em uma única imagem. O país não cabe em um rótulo simples. Ele se divide em contrastes visíveis. De um lado,
turismo forte, bares cheios, estrangeiros circulando, trabalho noturno ativo, ruas que parecem funcionar como vitrine internacional. De outro, mercados locais, motos cruzando ruas de terra, feiras movimentadas, famílias vivendo uma rotina distante da zona turística intensa. A noite chama a atenção, o dia revela outra dinâmica. Jovens conectados ao celular em cafés modernos convivem com comerciantes que ainda dependem de estruturas básicas. Restaurantes organizados dividem espaço com barracas simples. Prédios novos surgem enquanto áreas inteiras ainda tentam acompanhar o crescimento. Não é um país parado, também não é um país homogêneo, é um lugar que tenta se modernizar enquanto carrega limitações estruturais claras. O contraste não é escondido, ele está à vista. Turismo e realidade local coexistem, nem sempre se misturam, mas caminham lado a lado. A Camboja não é só luzes, e também não é só lama. É um país tentando crescer entre as duas. E diante disso, a pergunta deixa de ser sobre o que é melhor ou pior. A pergunta passa a ser pessoal. Você viveria aqui ou apenas visitaria?